Olá, alunos do terceiro ano, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Esse assunto que eu escolhi para vocês é o capítulo 5 do livro A Instituição da República no Brasil. É um conteúdo bem interessante, é um conteúdo importante para o Enem, né, porque a história do Brasil ela é muito recorrente no Enem, então conto aí com a participação e a atenção de cada um de vocês. Bom, para iniciar o nosso assunto, eu gostaria de dizer que a instituição da República no Brasil, ela aconteceu sem a participação do povo. O povo não participou, o povo não foi consultado, o povo nem sequer sabia o que estava acontecendo. Isso, pessoal, é muito importante ficar claro, porque vai contra a própria ideia, a ideia original de república criada lá na Grécia pelos gregos. A república quer dizer coisa pública, coisa do povo, para o povo. Então, a nossa república, ela nasce sem a participação daqueles que deveriam ser os protagonistas, os sujeitos sociais mais importantes da sua existência, que é o povo, ok? E aí você pode então fazer a seguinte pergunta: a quem interessava a proclamação da República no Brasil, então? Quais eram os grupos que estavam interessados e que lideraram esse movimento, esse processo? Dois grupos. Primeiro grupo de militares, né? Os militares eles ocupam um papel principal na proclamação da nossa independência. Foi feita por militares através de um golpe dado em Dom Pedro II, né? Que deixa o governo, que deixa o país. E por que eles fazem isso, né? Os militares estavam muito insatisfeitos com a política de Dom Pedro II relativa ao seu grupo. Né? O que eles queriam? Eles queriam muito mais apoio, muito mais espaço político, muito mais status, visibilidade, e achavam que Dom Pedro não atendia a essas colocações do exército, certo, pessoal? Uma outra questão, um outro grupo, aliás, é o grupo das oligarquias estaduais, que também foram aí protagonistas nesse processo, né? Os cafeicultores, de uma forma muito importante, né? Os grandes cafeicultores paulistas, os grandes senhores de terra, os grandes fazendeiros, que atuavam nas suas regiões, né? Esses grupos, eles reivindicavam uma maior autonomia para as províncias, uma maior autonomia política, uma maior autonomia econômica para as suas províncias, porque essa maior autonomia significava também mais poderes para essas oligarquias. Então, esses dois grupos, eles vão ser juntamente, vão ser os dois grupos mais importantes e que vão ser os atores aí dessa instituição da República no Brasil, certo, pessoal? É tanto que os primeiros anos da República, a cena política no país, ela é comandada por esses grupos. Inicialmente, pelos militares, né? O Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, são os dois primeiros presidentes do país, dois militares, tá certo? E depois, em 1894 até 1930, a política nacional vai ser conduzida pelas oligarquias estaduais, pelas grandes famílias, pelas ricas famílias, donas, proprietárias de terra aqui no Brasil, tá certo, gente? E aí, pessoal, eu trouxe aqui essa imagem, né, para vocês, que é a imagem da República, né, da criação da República. Parece mais uma parada militar, não é? Você vê canhões, você vê homens ligados ao setor militar, a gente percebe pela farda, homens da elite muito bem vestidos, né?
em cima dos seus cavalos, dando vivas à República, a criação da República no Brasil, certo? E aqui do lado a seguinte frase: a República que não foi, os bestializados. Por que dessa frase? Essa frase é a frase de um livro de um historiador muito importante, que é o José Murilo de Carvalho, que ele vai falar sobre o pecado original da República no Brasil, que é justamente aquilo que eu já disse para vocês, que é a ausência do povo. Se a gente pode dizer que a República tem um pecado original, um primeiro pecado, é essa ausência da participação popular. E tem um personagem muito importante desse período, o Aristides Lobo, que ele vai dizer a seguinte coisa: o povo assistiu a tudo bestializado, né? Ou seja, o povo assistiu à instituição da República sem compreender, sem entender o que estava acontecendo, não participando politicamente, né? Sendo excluído dessa atuação política. Muito embora, pessoal, nos primeiros anos da República, né, a gente vai ter vários movimentos sociais que aí sim, né, liderados pelo povo, justamente como uma resposta a essa exclusão política, econômica e social que eles foram vítimas durante os primeiros anos da República e até aos dias atuais, né, pessoal? E aí, quais são as primeiras providências que foram tomadas com a criação da República? A gente vai tratar disso a partir dessa charge. Você tem aí o casamento da República, né, com os cafeicultores, com os fazendeiros, representado aí na figura desse homem, Marechal Deodoro da Fonseca. E aí ele tem uma lista de medidas a serem tomadas, né? Se a gente observar a unidade federativa, sistema presidencialista, divisão dos poderes, a tradicional divisão lá do Montesquieu, né? Executivo, legislativo e judiciário, a separação do Estado e da Igreja Católica, e isso é muito importante, viu, pessoal? Porque até a proclamação da República, né, até o finalzinho do século XIX, Igreja e Estado estavam juntos no Brasil, né? E significava o quê? O Brasil, ele era um país católico, declaradamente católico, oficialmente católico. Então, com a separação, o Brasil, ele deixa de proclamar uma religião e passa a ser um Estado laico, tá certo, pessoal? Isso significa que o Brasil ele não pode conduzir suas leis, conduzir o governo segundo valores de uma determinada religião. Ele tem que conduzir as leis e os valores segundo as necessidades, né, do povo, visando sempre a pluralidade e as diferenças culturais, étnicas, religiosas da sua população, certo? E uma mudança que atingiu a toda a população com a separação da Igreja e do Estado é a criação do casamento civil, que até então não existia. Somente com a criação da República é que a gente vai ter a criação do casamento civil, porque aí, como eu não tenho mais a união Estado-Igreja, é necessário comprovar o casamento, a união matrimonial perante o Estado. E como é que a gente faz isso? Através do casamento civil. Ok, gente? E, pessoal, uma coisa também muito importante, né? Com a criação da República, é necessário reinventar, criar símbolos que identifiquem esse novo momento do país, símbolos que identifiquem essa república. E aí a gente tem aqui 3 símbolos que eu trouxe para vocês, muito importante na identificação republicana. A primeira é a bandeira do Brasil, que foi alterada, agora com essa faixa
no centro, ordem e progresso, que expressa o pensamento positivista, as ideias positivistas que influenciaram militares, intelectuais aqui no Brasil, certo? A ideia de que a ordem, a técnica, a ciência iria levar ao progresso da nação. Um outro símbolo é o hino da proclamação da República no Brasil, tá certo, pessoal? Que tem aí uma das frases, liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, né? Como se a partir da República o Brasil fosse finalmente dar as mãos à liberdade, entender, viver essa tão sonhada liberdade. E um outro símbolo, pessoal, é a figura do Tiradentes, é o herói, né? Precisa-se de um herói para a República. Quem é que seria esse herói? E aí volta-se ao passado da história do Brasil e o Tiradentes, que foi no passado condenado à morte como traidor da coroa portuguesa aqui no Brasil, ele é retomado, a sua imagem é retomada agora como herói, como mártir da República, aquele que dá a vida pela República no Brasil, né? E aí o Tiradentes vai ser pintado, inclusive fazendo uma alusão a santos, ao próprio Cristo, né? Como aquele que dá a vida pela pátria, no caso, pelo Brasil, certo, pessoal? E a República veio, aconteceu. E agora, José, como é que vai ser, né? Não havia um projeto de república, um projeto pronto, um projeto com clareza de mudanças, de transformações, daquilo que viria a ser o Brasil com a adoção do regime republicano. E aí a gente vai ter essas mudanças, vão acontecendo meio que na marra, né? A primeira grande mudança é a Constituição de 1891. Agora, um conjunto de leis que fossem mais atuais e que fossem de acordo com esse novo momento da história do país. É a nossa primeira Constituição republicana. E o que é que essa Constituição republicana trazia de novo, de diferente? Primeira coisa, pessoal, é o presidencialismo, né? A instituição do presidencialismo. A partir de então, o Brasil vai escolher os seus presidentes, eleger os seus presidentes para estar à frente do governo brasileiro. Uma outra mudança é a divisão dos três poderes, do poder executivo, do poder legislativo, do poder judiciário. Se vocês puxarem um pouquinho na memória, lá no Império vai ter o quarto poder, que é o poder moderador. Esse poder ele vai acabar, né, com a República sendo instituídos somente os três poderes tradicionais iluministas lá do republicanismo, ok? Executivo, legislativo e judiciário. E uma outra coisa é o fortalecimento das oligarquias, porque a partir de então, essa Constituição ela vai prever a adoção do federalismo. O que é isso? As províncias elas vão se transformar agora em estados que têm autonomia política e econômica, autonomia política para eleger os seus próprios governantes, os seus próprios representantes, autonomia econômica para cobrar impostos, por exemplo, para contrair empréstimos, e essa autonomia dos estados vai levar, consequentemente, ao fortalecimento das oligarquias. Tá certo, pessoal? Na próxima aula, a gente vai falar sobre a cidadania. Como ficou a cidadania na República, na Primeira República, ok?
A gente vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham entendido e nos encontraremos em breve lá no Meet para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Um beijo grande, tchau!